Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre validação e consenso no contexto aí de aplicações descentralizadas e blockchain. Tá? O que a gente vai falar é o problema do double spending, né? O double spending problem, o servidor de timestamping lá e geração de blocos, a validação dos blocos, que é o Proof of Work, tá? O primeiro algoritmo que a gente vai ver de validação desses blocos, que é chamado de Proof of Work. Vou falar um pouquinho de mineração e incentivos. Tá? Falar primeiro do Double Spending Problem. Tá? Qual que é a questão? Né? Na aula passada, a gente estava vendo como é que é a assinatura digital das transações. Então, está aqui o esquema de assinatura digital das transações. Né? Quando um proprietário quer enviar uma moeda para outro, né? Ele usa lá, ele cria uma assinatura digital dele usando a chave privada dele, a chave pública do remetente não, do destinatário, um hash da transação anterior, ó, vai usando tudo isso aqui para gerar uma assinatura digital, tá? Passa isso aqui no hash e cria essa assinatura aqui que garante que a transação que ele está enviando é autêntica. Ou seja, ninguém consegue alterar o conteúdo dessa transação aqui sem que a gente consiga saber que foi alterado, porque a gente olha na assinatura digital e consegue ver isso, né? Então, isso é só um esquema para garantir a autenticidade das transações. Aqui, esse esquema, ele não te garante que você não pegou uma moeda e gastou duas vezes, tá? Então, imagina que essa primeira transação aqui, você tivesse, sei lá, 10 bitcoins ali para gastar. E aí você faz aqui, ó, por exemplo, gasta logo tudo, gasta logo os 10, tá? Nessa transação. Ninguém vai te garantir aqui que você vai pegar e vai ter uma outra transação aqui embaixo que você liga como origem essa transação aqui e você chega aqui e gasta mais alguma coisa. Por exemplo, se você gastar mais um ou mais um, qualquer unidade que você gastar aqui em cima dessa transação, né? Você está tendo um double spending. Você já gastou 10. Você tinha 10, já gastou 10. Você não pode gastar mais nada. Então, assim, na hora de... Tem que ter uma validação quanto a isso, né? Quando a gente está trabalhando num sistema, por exemplo, bancário, quem valida essas coisas são os bancos, ou então o Banco Central do país que estiver trabalhando no sistema bancário, né? Que uma vez que você tem um saldo na tua conta de, por exemplo, se você não tiver crédito lá, né? Não tiver um LIS, alguma coisa, você tem lá um saldo que é zero, né? O sistema ele não pode permitir você gastar. Ele não pode permitir você entrar no negativo lá, fazer -1. E aqui no blockchain, Bitcoin, é a mesma coisa, tá? Só que não tem uma entidade centralizadora para verificar isso. Então, tem que ter alguma outra forma de fazer essa verificação. E não é a assinatura digital das transações que vai garantir isso para a gente, tá? Então, qual que é a questão aqui, né? Garantir que um valor não seja gasto duas vezes. Geralmente, um banco central verifica isso. Como é que é feito no contexto do blockchain, né? A gente tem que possuir o log de todas as transações. Para quê? Para que a gente possa ver o histórico e, a partir desse histórico, verificar se as transações são válidas ou se elas são inválidas, né? Se foi gasto mais de uma vez. Então, assim, a primeira vez que você gastar um valor ali, né, e que você não tiver mais um valor para gastar, as transações que foram realizadas antes são válidas, antes no tempo mesmo, tá? E você invalida as posteriores, ou seja, nesse caso aqui, né, essa primeira transação foi essa aqui, 10, essa segunda aqui é inválida. Tá? Isso a gente tem que ver uma perspectiva temporal. Tá? Então, qual que é a solução, né, para isso? Né? Estou usando sempre como base o artigo original do Bitcoin, para a gente poder ter uma ideia inicial, mas dependendo da variação da implementação do blockchain, né, por exemplo,
um Ethereum ou em outro tipo de blockchain, pode ser diferente. Então, é criado um hash de um bloco de itens, ou seja, a gente vai ter um conceito agora chamado de bloco. O que é o bloco, né? É um conjunto de itens, ou seja, um conjunto de transações. E a gente vai gerar um timestamp para ele e divulgar publicamente o hash desse bloco. Ou seja, eu vou pegar uma lista de transações, vou verificar elas e vou colocar elas colocar uma marca nelas aqui e falar, ó, essas transações foram feitas nesse momento, ou foram validadas nesse momento. E a partir daí, essas transações não são mais modificáveis, né? Você cria um hash para elas, ou seja, vai criar uma assinatura para esse bloco, e aí a assinatura desse bloco, ele vai te dizer o seguinte, ó, esse cara, o hash dele é esse aqui, e se alguém modificar alguma coisa aqui, vai ser inválido porque a gente vai passar o hash de novo, vai verificar o hash e ele vai ter sido modificado. Tá? Então, isso aí é uma forma da gente verificar a autenticidade das transações, tá? Aquele grupo de transações foi feito naquele momento, e a ordem delas também, porque a gente vai criar os blocos e vai encadear os blocos. Tá? E é daí que vai vir o conceito de blockchain, né? Que é a cadeia de blocos. Então, cada bloco, né, ou timestamp, ele inclui o anterior em seu hash, formando uma cadeia. Então, como é que funciona, né? Você vai ter um grupo de transações aqui, ó, e aí você vai passar o hash dele junto com o hash do bloco anterior. Aqui tem um outro hash aqui, ó, que é o hash do bloco anterior. E assim sucessivamente. Quando eu for criar um novo bloco, vou criar esse bloco aqui. Eu vou pegar o hash do bloco anterior, mais o bloco inteiro, que está aqui, e vou criar um novo hash, que é a assinatura, dizendo que todos esses itens aqui vêm depois desse cara aqui, depois dos itens que estão com esse hash aqui. Então, isso te dá uma sequência, vai te dar a cadeia, né, de blocos. Tá? E aí, cada bloco ele reforça a existência do anterior, porque se o anterior não existisse, eu não conseguiria gerar esse hash aqui. Tá? Porque esse hash é gerado junto com o dado do hash anterior. Tá? Então, essa cadeia, que é o nosso blockchain, e que garante a ordem das transações e que a gente consegue verificar se, por exemplo, um valor não foi gasto mais de uma vez. Tá? Contudo, né, a gente, quando está trabalhando num sistema distribuído, né, peer-to-peer, a gente não tem uma entidade centralizadora, né? Então, para a gente criar um bloco, os nós, ou os pares, né, eles precisam chegar a um consenso sobre aquele bloco, né, a criação daquele bloco, né? Então, existem diversos algoritmos de consenso, tá? Assim, isso é um assunto para uma outra disciplina, que é sistemas concorrentes distribuídos, pelo menos lá no Cefet é essa disciplina que fala de algoritmos de consenso. Só que para o contexto específico de blockchain, né, a gente tem alguns algoritmos específicos que são usados. Então, por exemplo, um que é mais conhecido, né, que é usado em blockchain pública, né, que é o Proof of Work, eu vou falar dele hoje para vocês. Mas existem outros que são usados em blockchains privadas ou permissionadas. Então, os mais conhecidos, né, são o Proof of Stake e o Proof of Authority. Vou explicar para vocês como é que funciona o Proof of Work. Tá? Então, o Proof of Work ele vai funcionar a partir de uma prova que um poder computacional foi gasto. Ou seja, qualquer nó participante ali na sua rede peer-to-peer, ele pode provar que gastou um poder computacional e que gerou conseguiu resolver um puzzle, né? Conseguiu resolver um problema difícil e que aquele problema, a resolução daquele problema é válido. E aí, o nó que conseguir provar isso, né, que apresentar essa prova, ele vai criar o bloco. Ele vai criar o bloco e colocar o bloco na cadeia. Então, vamos ver como é que funciona, né? Esse é o algoritmo que é usado no Bitcoin para a validação dos blocos, tá?
Então, o Proof of Work no Bitcoin, né? Para a gente poder... Assim, o Proof of Work ele pode variar um pouquinho em cada implementação do blockchain, né? Então, eu vou mostrar aqui como é que é no Bitcoin, mas, por exemplo, tem o Proof of Work no Ethereum, que é um pouquinho diferente do Proof of Work do Bitcoin. Então, como é que funciona do Bitcoin? Né? Procurar por um valor e quando passado o hash dele, por exemplo, o SHA-256, começa com uma quantidade de bits zeros, ou seja, eu vou passar uma hash lá e eu quero que o valor da minha hash seja, por exemplo, comece com 3 zeros. A hash ela é uma coisa que é meio que aleatória, né? Então, assim, eu encontrar um cara que comece com 3 zeros a partir de uma hash, de um bloco, né? Eu vou ter que tentar várias vezes isso aqui. Eu vou ter que tentar e sempre variando alguma coisa no meu bloco para eu poder ter hashes diferentes, né? Então, o esforço médio aqui desse cálculo é uma coisa exponencial, tá? No número de bits zero escolhidos, ou seja, quanto mais bits aqui, zeros, né, no início desse hash, mais difícil é. Só que ele pode ser verificado executando somente uma hash. Se você pegar os dados que foram originalmente gerados, né, usados para passar esse hash e fizer o hash novamente, você consegue verificar se a prova está correta. Se lá a tua prova de trabalho está correta. E isso é fácil de fazer. Tá? Então, a validação da corretude da prova é fácil. Fazer a prova que é difícil. Tá? Então, como é que funciona? Entrando em mais detalhes, né? Existe um número que é utilizado somente uma vez, que é chamado de nonce, tá? Ou seja, um número único, né? Só vai ser usado uma vez para cada computação. É incrementado até que o valor que dá a quantidade de bits zeros é encontrada. Então, digamos que o nonce, ele não necessariamente precisa ser um número, tá? Apesar do nome ser nonce, isso aqui pode incluir letras, tá? Então, só encare isso como um dado que é usado uma vez só. Então, digamos que você tem lá o nonce 1, digamos que vai ser um sequencial. Você pega o nonce 1, o teu bloco, tá? E o hash do bloco anterior, acho que vai ter um slide sobre isso, né? Passa um hash nisso tudo aqui e verifica se ele tem, por exemplo, a quantidade de bits zero definidas no início. Então, digamos que o cara definiu que a quantidade de bits zeros no início tem que ser 3. E aí você chega e encontra um só, né? Por exemplo, a tua hash deu alguma coisa assim. Então, esse nonce aqui não é válido para essa prova de trabalho. Aí, o que você faz? Muda o nonce. Vamos para o 2 agora. Passa o hash tudo de novo. Aí você vai e verifica que agora deu, por exemplo, 2 zeros. Ainda não é válido. Aí você vai e muda o nonce mais uma vez, até você encontrar um nonce que seja válido. Ou seja, isso aqui vai dar um trabalho aí exponencial, né? Para ser feito. E uma vez que você encontra esse nonce, né, o bloco ele não pode ser modificado sem o Proof of Work ser refeito, tá? Então, digamos que você procurou um nonce lá e achou o nonce era, sei lá, 1000. Se você jogar 1001 aqui, já foi, tá? Já foi assim, porque o hash ele vai mudar e provavelmente não vai ser correto, né? Então, você encontrou aqui o nonce, né? Aí você tem que mostrar que você completou o Proof of Work e aí seguir adiante, né? Tá, os blocos posteriores são encadeados depois, né? O esforço para modificar o bloco inclui o esforço para modificar todos os blocos posteriores. Por que disso, né? Eu acho que tem uma imagem aqui, né? Cada bloco ele tem o hash do anterior, tá? Então, quando você faz o hash disso aqui, ó, e ele tem o hash do anterior, você vai fazer o hash disso tudo aqui. Se eu quiser modificar, o esforço para modificar um bloco inclui o esforço para modificar todos os blocos posteriores. Porque, imagina, esse bloco aqui vem depois. Se eu quiser modificar esse bloco aqui, eu vou modificar esse hash. E eu vou ter que recalcular a prova de trabalho de todo mundo que está aqui para frente, porque ele vai mudar essa informação, e aí esse nonce não vai ser mais válido para a prova de trabalho desse bloco, porque o bloco foi modificado.
Ou seja, cada vez que você coloca mais um bloco, fica mais difícil de alguém refazer o bloco anterior ou tentar fraudar o bloco anterior. Tá? Então, quanto mais para trás, né, na sua cadeia de blocos, quanto mais antigo o bloco, né, mais difícil de você conseguir fazer uma fraude nesse bloco. Porque o esforço para você fazer isso seria muito grande. Tá? Algumas características do Proof of Work, tá? Chamado de um voto, uma CPU. Tá? Então, assim, dentro de um algoritmo de consenso num sistema distribuído, existe o conceito de voto, né? Então, assim, para a gente ter um consenso, deveria ter pelo menos uma maioria simples, né? Você deveria ter lá 51% dos seus pares concordando em relação a uma informação para que você diga que você teve um consenso. E aí os votos são o poder computacional que existe na rede, né? Então, se você tem lá 3 nós e cada um tem uma CPU igual, né? O mesmo poder computacional, você conseguindo a concordância de 2 deles, né? Você já tem a maioria, tá? E assim, uma das características do Proof of Work, que é o seguinte, todo o sistema aqui ele deveria ser a prova de fraude, né? Então, se a gente tiver nós mal intencionados e que queiram validar informações que não são válidas, né? Eles precisariam fazer um conluio ali de pelo menos 51% do poder computacional da rede. Ou seja, eu quero validar uma informação que é falsa. Eu preciso possuir 51% do poder computacional da rede para eu poder fazer isso. Tá? Então, assim, quanto mais nós na rede, quanto mais poder computacional na rede, mais difícil para um elemento somente conseguir ter 51% do poder computacional e, consequentemente, conseguir fraudar a rede. Né? Quando a gente tem mais de uma cadeia válida, né, a gente pode chegar a situações onde eu consigo mais de um nonce para o mesmo bloco. Tá? Então, eu posso ter um bloco que é válido e eu tenho um outro bloco que também é válido. Né? E nesse caso, né, a gente considera sempre a cadeia mais longa como válida. Né? Então, digamos, eu tenho 2 cadeias válidas aqui, uma tem um bloco e a outra tem 2 blocos. Tá? Por que vai considerar essa aqui como válida? Né? Porque é mais difícil, né, que essa aqui seja a fraude, se for o caso efetivamente de uma fraude, né? E por quê? Porque eu precisaria de mais poder computacional para fazer isso, sozinho, né? Então, sempre é considerada como desempate, né, quando a gente tem uma situação de split de blocos, né? É a cadeia mais longa como válida. Tá? O que mais que a gente tem de característica como Proof of Work? Né? A dificuldade, tá, é o número de bits zeros depois do hash do bloco. Né? Então, assim, existe um parâmetro de ajuste que é chamado de dificuldade. Quer dizer quantos zeros que vão ser necessários, né? Quantos bits zeros no início vão ser necessários. Isso ele pode ser ajustado, por exemplo, no paper original lá do Bitcoin, esse ajuste é feito pela média móvel do número de blocos validados por hora. Ou seja, se eu estou validando muito bloco por hora, eu estou começando a fazer uma validação muito rápida, é porque provavelmente eu estou tendo mais poder computacional disponível e aí, consequentemente, ele aumenta a dificuldade, tá? Para que a gente não tenha a chance de fraude, né? Porque imagina, se eu tiver pouquíssimo poder computacional na rede, né, qualquer um poderia ter os 51% da rede e fazer uma fraude, ou seja, chegar a um consenso, uma prova de trabalho falsa, sem precisar dos outros nós validarem isso. Né? Tá? Então, existe esse ajuste de dificuldade. Cada blockchain, né, que usa o Proof of Work ajusta isso de uma forma diferente. Eu coloquei aqui que é o paper original aí do Bitcoin. Então,
pode ser que hoje em dia já seja diferente, né, a forma de ajuste da prova de trabalho, da dificuldade, né. Como é que funciona o passo a passo aí do Proof of Work em relação à rede, né, as comunicações que são feitas entre os nós, né, para a gente poder realmente chegar a um consenso, né? Então, primeiro começa com a distribuição das transações, tá? Então, cada nova transação ela é enviada para todos os nós, e o nó coleta essa transação, guarda essa transação com ele. Então, ele vai lá coletar as novas transações e vai tentar formar um bloco com isso, ou seja, vai tentar encontrar uma prova de trabalho que valide essas transações, né? Cada nó trabalha em encontrar a prova de trabalho para o seu bloco. Beleza. Quando a prova de trabalho é encontrada, o bloco é enviado para todos os nós, ou seja, ele fala assim, ó, eu encontrei. Está aqui o bloco, né? Está lá a prova de trabalho. E ele vai enviar para todos os nós qual que é essa prova de trabalho, né? Os nós aceitam o bloco somente se todas as transações nele são válidas e não gastas ainda. Ou seja, é feita uma verificação da validade das transações, que é basicamente você refazer a prova de trabalho, né? Você pegar a prova de trabalho lá, o nonce que foi encontrado pelo nó validador, e botar ele no mesmo bloco e refazer o hash e ver se aquilo ali realmente tem a prova de trabalho. E fazer uma verificação se isso aí não foi gasto, né? Então, antes de criar o bloco, existe essa etapa aqui para que os dados no bloco sejam consistentes, tá? E os nós expressam a aceitação do bloco por trabalharem em um próximo bloco na cadeia usando o hash do bloco aceito como hash anterior. Ou seja, foi feita a verificação, cada nó verifica isso, e se ele achou que está ok, ele falou assim, bem, cara, esse bloco é válido, não tem double spend, então eu vou pegar o hash desse bloco e eu vou usar ele para compor o próximo bloco, ou seja, validou esse bloco aqui, esse hash aqui, ele vai ser usado para validação do próximo bloco. Tá? E é assim que funciona. Existe uma característica peculiar na prova de trabalho, que é o seguinte, né? A prova de trabalho ela vai gastar um poder computacional significativo e também, assim, provavelmente muita energia elétrica, dependendo da competitividade que tem na rede e na dificuldade que foi setada para a prova de trabalho, tá? Então, tem que ter algum tipo de incentivo para que os nós queiram fazer essa validação. Pô, ninguém vai ficar gastando energia elétrica, CPU ali à toa, né? Então tem que ter alguma recompensa nisso, né? E essa recompensa, ela tem um nome, né, que é chamado de mineração, tá? A mineração, né, é uma analogia, né, que em relação à mineração de ouro, né, onde as pessoas gastam energia delas mesmas, né, cavando, explorando ali minas, né, para conseguir novas moedas, né, novo valor ali, que é você pegar o ouro e ele tem um valor de mercado, você consegue vender ele, né. Então, dentro do Bitcoin, né, a gente tem que a primeira transação de um bloco, ela é uma moeda nova possuída pelo criador do bloco. Isso permite a emissão de moeda, ou seja, eu estou criando uma moeda que não existia antes, como recompensa pela mineração. Tá? É claro que assim, isso aqui tem um limite, né? Da mesma forma com que a gente trabalha, por exemplo, um banco central ele emite moeda, né, para controlar a inflação, esse tipo de coisa. A emissão de moeda ali numa rede blockchain, né, ela tem que ser feita de uma forma razoável, senão você tem uma variação aí de câmbio, né, da própria moeda. Então, no Bitcoin, se eu não me engano, existe um valor fixo lá de emissão de moeda, e aí depois disso, a recompensa sobre a mineração, ela não passa a ser a emissão de moeda, mas sim feita através de taxas em cima das transações do bloco. Ou seja, imagina lá que eu tenho uma transação, eu vou gastar 1 Bitcoin, o bloco tem
3 transações, uma de 1 Bitcoin, outra de 2, outra de 3, tá? Aí chegou um nó validador lá, minerou e conseguiu achar a prova de trabalho para esse bloco aqui. O que ele faz, né? Cada pessoa que tem uma transação aqui, né, que fez uma transação nesse bloco, né, é cobrado uma taxa. Então, digamos, esse 1 vira, sei lá, 0,9, esse 2 vira 1,9 e esse 3 vira, por exemplo, 2,9. Estou chutando aqui valores hipotéticos, né? E esses 3 décimos que saíram daqui, eles são como recompensa pela mineração e elas vão para o nó que fez a prova de trabalho. Vão lá para o nó validador, ou seja, o cara recebe uma taxa em cima das transações que estão no bloco por conta de ter gasto lá poder computacional, eletricidade para fazer a validação do bloco. É claro, né, que dependendo de quanto vale essa recompensa aqui, isso aqui pode ser uma coisa muito interessante, porque se eu gasto menos eletricidade, né, se eu tenho um investimento menor do que efetivamente vale essas recompensas, eu estou tendo lá uma geração de receita, né? Eu fiz um investimento e recebi o retorno quando eu consigo validar um bloco, né? E hoje em dia tem muito disso aí, né? Existem pools de mineração de blocos, principalmente no Bitcoin, né? A gente tem visto aí o Bitcoin tendo uma subida aí grande, né? Recentemente. E aí isso faz com que a mineração seja uma coisa atraente, dependendo dos parâmetros aqui de recompensa que você tem. Então, hoje, o que a gente viu, né? O Double Spending Problem, Timestamp Server e geração de blocos, como é que a gente faz a validação e a geração dos blocos, tá? E aí ficou para a próxima aula, eu tinha prometido falar do Merkle Tree. Nessa aula, achei que ia ficar muito longa se a gente falasse tudo hoje. Ficou para a próxima falar do Merkle Tree, que é um esquema de como a gente faz um armazenamento eficiente, a validação eficiente dos dados no disco, né? A verificação de pagamentos, como é que a gente faz essa verificação, estrutura das transações e a privacidade e confiança no blockchain. Bem, vou voltar lá para a reunião para a gente tirar dúvida. Valeu, gente. Um abraço.